bem o animal? Tá bem, Aqui, ó. Facão, facão, facão. Ah, beleza, cara. Tá queimado, Carlão? Tá queimado. Sinal de... As duas com sinal de queimadura. Toda essa mobilização para uma onça pintada. Percorremos os mais de 140 quilômetros da Transpantaneira. Ao longo de toda a estrada, podemos comprovar a destruição causada pelo fogo. A nossa missão agora vai tentar chegar até o rio Cuiabá, até Porto Jofre. Mas as pontes estão destruídas. O fogo comeu várias pontes aqui. Algumas têm uma saída lateral que permitem que a gente dê a volta. Algumas não. O único acesso por terra é esse aqui. Mas nós vamos. Logo que chegamos à região do Jofre, que fica às margens do rio Cuiabá, tomamos um barco e começamos a descer o rio à procura das onças, pois não existe lugar melhor para avistamento de onças no Brasil do que essa região. Mas infelizmente o cenário apocalíptico se confirma para nossa tristeza. Jacaré do Pantanal. Sossegado, tranquilo. Mal sabe ele que aqui, nessa mata aqui atrás, se esconde o maior predador das Américas, o terceiro maior felino do planeta, a onça pintada. Nós tivemos a oportunidade aqui na beira do Cuiabá, 5 anos atrás, de ter o privilégio de testemunhar e gravar uma onça pintada combatendo um jacaré, predando um jacaré. Nossa, que ela ainda tá brigando, cara, ainda tá brigando com o jacaré. O jacaré ainda tá vivo e tá brigando pela sua vida. Meu Deus! 2 animais grandes, poderosos. Mas a onça pintada é a onça pintada, companheiro. A onça pintada, diferente da maioria dos outros felinos que mata por sufocamento na garganta, a onça pintada ela ataca a sua presa na base posterior do crânio. É uma das mordidas mais potentes do reino animal, chega a esmigalhar o crânio da sua presa. E nesse dia, essa onça pintada, a gente chegou, ela já estava em cima do jacaré e carregou o jacaré para cima de um barranco, uma demonstração de força impressionante, segurando o jacaré simplesmente pelo crânio, enquanto o jacaré se debatia. As abelhas atacaram, rolaram para baixo novamente os dois, e ela não largou um segundo e levou esse jacaré para cima do barranco de novo, depois de uma briga de uns 20 minutos. E olha que um animal desse é um animal muito forte.
E no dia de hoje nós vamos buscar novamente encontro com a onça pintada. Nesse mesmo rio Cuiabá, é muito comum na beira do rio a gente ver, né, do barranco a gente vê as onças pintadas. Vamos ver, vamos passar esses próximos dias aqui e vamos querer testemunhar justamente isso. Se tivermos sorte, o encontro desses dois gigantes novamente, como tivemos aí há 5 anos atrás. Seguimos pelo rio e não demorou muito tempo para ela aparecer. A rainha da floresta. Mais uma vez ela se apresenta para nós. Curiosa, elegante, um animal magnífico. Eu fico feliz em ver esse animal saudável, mesmo com tudo que está acontecendo ao seu redor. Como mudaram os tempos, né? Antes a gente via o diálogo dos guias, né? Falando sobre onde estava dando peixe, ó, lá em cima, aqui embaixo, isso aqui. Agora, onde é que está a onça? A onça, aquela lá que está com os filhotes, atravessou. Olha como mudou, né, o panorama do turista que vem aqui. Isso é muito bom. Nada contra a pesca, eu também pesco, adoro pescar, mas nós queremos outro tipo de turista também aqui que vem observar o conjunto da obra, né? A biodiversidade. Aqui a onça, o cara que vier para essa região na época certa, se não sair com uma onça em 3 dias, eu acho que os hotéis dão dinheiro de volta. Pra você ter ideia. Pra você ver como o negócio é desafiador, os caras acreditam, porque tem muita mesmo. As presas de onça pintada variam em tamanho e forma. Pode ser um veado como esse, como podem ser jacarés. Depende a disponibilidade, inclusive depende a região em que a onça pintada, que é um animal que vive em todos os biomas, esteja, porque depende da fauna que a cerca, né? O principal presa de onça pintada no Brasil ainda é o queixada. Queixada ainda é o principal animal, né? Principalmente o cerrado, né? Principal presa. Mas aqui no Pantanal, por conta da abundância de jacarés e a facilidade com que a onça pode encontrá-los, ainda no Pantanal o jacaré é a presa número 1. O gato passeia aqui, hein? Também. Olha o lugar que bonito. Não é não? Uma praia particular, linda, cara. Tudo pegada de onça aqui, ó. Todo dia esse avião levanta, agora que tem teto, porque antes a fumaça estava cobrindo aqui Porto Jofre. Todo dia levanta mais de 30 vezes para levar 2.500 litros de água para dentro do Pantanal. Mas não é
para apagar o fogo, que o fogo não apaga com 2.500 litros, para poder refrescar as equipes que estão em terra, os caras que estão em terra. O brigadista é o herói do fogo. É esse cara, inclusive esse ano a gente teve um brigadista que morreu combatendo o fogo no entorno do Parque Nacional das Emas, que é cerrado, bioma irmão aqui do Pantanal. São eles que fazem a diferença. Ao longo do rio, o fogo continua severamente consumindo a vegetação. Mesmo com todos os esforços, tanto dos brigadistas, dos bombeiros e dos voluntários, o fogo é implacável. Ele é voraz. Nunca vi um incêndio dessa grandeza. Continuamos embarcados durante todo o dia e conseguimos avistar várias onças às margens do rio. Com certeza, as margens se tornaram um lugar mais seguro para elas e, na verdade, para todos os animais que vivem nessa região. Filhote dela, pintadinho, ó. E ela chamando o filhote para sair, ó. Da gestação de uma anta, que é uma gestação mais longa do que uma mulher, nasce apenas um único filhote. Que bonitinho. Vai para frente um pouquinho. Um animal que pode passar de 300 quilos, que possui uma crina na cernelha. Ele tá machucado, não tá não? Ou tá só... É o lugar que é ruim para andar, né? Eu vou aproveitar para levantar uma pergunta que eu vou levar para ser respondida por uma pessoa que trabalha com onças pintadas há muitos anos, o Leandro do Instituto Onça Pintada, mas trabalhou nessa região e observou todo esse desenvolvimento do Jaguar Observation, ou Jaguar Tourism, o turismo de onça, de observação de onças. Isso aqui é propriedade particular, certo? Queimou, aqui queimou. Casa de onças pintadas, de antas, de jacaré, tudo. O turismo de onça pintada, ele fez o quê? Ele deu um valor para a onça pintada. A onça pintada, ela vale mais viva do que morta? Para quem? Ok, eu vim ao Instituto Onça Pintada, não tinha como fazer um programa, né, falando de onça pintada, sem vir colher aqui a opinião do Leandro, mais uma vez. Leandro Silveira, obrigado por nos receber. Viemos diretamente do Pantanal para cá. Leandro, o quanto o turismo de observação de onças realmente colabora com a conservação dessa espécie? Digamos que ele colabora, o turismo é uma ferramenta super importante para a conservação, mas a gente que está pensando na espécie como um todo no Brasil, a gente tem que olhar a escala de impacto disso. E aí a gente tem que olhar os números para poder avaliar o potencial impacto desse turismo.
O Pantanal representa menos de 2% do território brasileiro. E mais ou menos é estimado que volta de 47% do Pantanal, ou seja, metade do Pantanal tem onça pintada. Tá? As onças estão concentradas numa área do Pantanal, não é todo o Pantanal que tem. E o turismo que é feito lá é um turismo de observação ao longo de um rio, né? Então ele tem um curso, ou seja, eu tenho uma área muito limitada, muito focada. Esse turismo, então, ou seja, ele está muito localizado. Tá? E o que a gente sabe é que no Brasil são pouquíssimos lugares, para não dizer o Pantanal é o único, que cabe, que suporta esse tipo de turismo de observação. Então, ele é importante? É importante, ele ajuda a popularizar a imagem da onça, poder falar da onça, ela vai estar sempre em cena. Mas a gente tem que saber que ele é muito localizado, ele representa muito pouco para a espécie no Brasil. Mas o mais importante, quando você me pergunta, ele tem impacto para a conservação local? Bem, ele vai ter impacto e ele vai ser possível de ser replicado e difundido se ele estiver retornando para a comunidade. E para a comunidade que sustenta a onça. Quem? Os fazendeiros. Lembrando que a onça é uma espécie que causa prejuízo na produção. Então, se ela causa prejuízo, você fala, mas o turismo está gerando lá 3 a 6 milhões de dólares por ano. Ótimo, mas quanto disso vai para o fazendeiro que está bancando a onça? Porque fora o parque estadual que está lá, o resto do barranco é barranco de rio de fazenda. E essas fazendas estão tendo prejuízo. Então, assim, para ser justo e para fazer sentido esse turismo como benefício da conservação, ele tem que retornar para o fazendeiro. E isso a gente não está fazendo ainda. Então, assim, a gente tem que lembrar que ficar divulgando como, olha, uma saída para não evitar para não ter perda significativa é o turismo, a gente tem que mostrar como que esse dinheiro está voltando para o fazendeiro. E se a gente não mostra isso, não está tendo conversão pró-conservação da onça, como as pessoas acham. A única crítica que eu faria, ou uma ponderação que eu acho que é importante para quem divulga o turismo como uma salvação do problema, a gente tem que lembrar algumas particularidades que o Pantanal tem, que o resto do Brasil não tem. O Pantanal permite ter um ambiente aberto, o rio aonde se vê as onças é um rio relativamente estreito, ele não é muito largo, ou seja, eu consigo andar no rio e ver as margens. Então eu tenho uma combinação de estrutura de paisagem, fatores da paisagem que me viabiliza isso. Mas, por exemplo, se eu pego um rio grande, vamos pegar um rio da Amazônia, eu não consigo ver do mesmo jeito no Pantanal. Então, assim, isso é muito particular ao Pantanal. A parte que é, vamos dizer, perigosa, a gente começar a defender que, olha, a solução é turismo, e esquecer que eu não tenho como fazer isso, por exemplo, na Caatinga, onde é a população extremamente ameaçada. Eu não tenho como replicar isso na Mata Atlântica, onde a população também é extremamente ameaçada. E nem na Amazônia. Então são pouquíssimos lugares que eu tenho chance de usar o turismo como essa ferramenta. Mas tudo bem, ok, é válido, está ali local, a gente só tem que ter essa consideração e essa honestidade de retornar o dinheiro para o fazendeiro, de alguma forma. Ele tem que ser compensado por estar bancando a onça de fato, porque ele que está custeando a onça na base do prejuízo, né? Ele que está custeando a onça. O dinheiro está entrando com essa imagem de que, olha que legal, a onça vale muito mais viva do que morta, mas não vai um centavo para ele. Poxa, isso não é justo. Quem, né? Para o fazendeiro, exatamente. Ela vale viva para a indústria do turismo. Que o fazendeiro está envolvido? Não. Então não é justo. Entendeu? Então, assim, o discurso é muito legal, ele é válido, ele é carismático, mas na prática da conservação, ele tem zero efeito para quem está bancando a onça, tá? Que é o fazendeiro. Leandro, obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, muito bem-vindo. Continue fazendo essa comunicação aí dos nossos problemas no interior do Brasil que você tem feito. Eu acho, canso de falar que você, temos a sorte de você ser biólogo, e de você não ter preguiça de rodar esse Brasil e fazer o que você está fazendo. Eu acho que nós não temos paralelo. Você é o único representante nosso, né, dos biólogos, dos conservacionistas, que vai lá e olha a fundo o problema e mostra ele de lá. Nesse sentido, aproveito para te dar os parabéns. A gente tem muito orgulho de você ser biólogo e estar fazendo o que você está fazendo, porque não tem ninguém fazendo o que você faz. Abrir a boca, come,
5 mosquitos. G e Carlão percorreram por dias as margens do rio Cuiabá e do Piquiri à procura de animais feridos pela ação do fogo. Cara, olha o gato ali olhando pra gente. Agora, eles avistam uma onça que parece não estar bem. Ela não conseguiu nem correr, você viu? Então, a gente acabou tendo que anestesiar um animal, né, uma onça pintada que a gente estava observando. O animal estava mancando e muito ofegante, né? Então a gente optou por fazer a contenção química. Esperamos agora 10 minutos, que é o nosso protocolo de segurança. Quantos minutos que deu? 11. Ô Gê, o dardo tá aqui, ó. O dardo tá aqui. Tem agulha. Injetou inteiro. O êmbolo tá aqui em cima. E ele tá molhado, ela puxou ele com a boca. Acertou nela. Aqui outra batida dela aqui, ó. Então. Uma, duas, tá nessa reta aqui, ó. Tá bem o animal? Tá bem. Aqui, ó. Tem uma batida aqui, ó. Facão, facão, facão. Tá queimado. Sinal de... As duas, sinal de queimadura. Não recente. Este é o cenário que estamos vivenciando aqui no Pantanal Norte, um cenário de destruição. Animais mortos pela ação do fogo. As chamas continuam a consumir a vegetação do nosso bioma pantaneiro. E aí, será que ainda há esperança para a vida selvagem? Nossas gravações por aqui no Jofre terminam sob um manto de fumaça acinzentada. Vamos até Brasília acompanhar o tratamento das onças resgatadas aqui no Pantanal e levadas de helicóptero da Marinha até o NEX. O NEX é uma instituição que há mais de 20 anos apoia o resgate de onças pintadas e pardas por todo o Brasil. A maior parte das mais de 20 onças que aqui vivem não podem voltar à natureza por diferentes motivos. O trabalho aqui é feito sem a ajuda de governos, somente através de parcerias com veterinários e também de doações. Toda essa mobilização para uma onça pintada. Equipe de resgate, helicóptero, profissionais de diversas áreas, uma instituição com toda a infraestrutura para uma onça pintada. Eu espero que essa onça seja apenas um despertar para que a gente possa colocar novas políticas nesse Brasil e realmente sentar juntos, todos os segmentos, enquanto setor público, enquanto o pantaneiro, enquanto novas leis, que muitas vezes, algumas leis dão um tiro no próprio pé, quando você quer fazer conservação e não está fazendo, tem que entender essas leis, o que tem que mudar. Práticas que são feitas há 300 anos no Pantanal, que talvez agora estejam em descompasso, a gente tem que avaliar. A pesquisa tem que entrar aqui, o terceiro setor, em conjunto,
Porque não existe uma resposta única. Todos estão certos e todos estão errados. A gente precisa trabalhar em conjunto. Valeu? Na descrição do vídeo vocês encontram todas as informações a respeito desses profissionais que estão aqui, assim como o da Nex, que não aceita visitação pública, ok? Não adianta insistir, ok? E é isso. E eu gostaria de lançar uma campanha, aproveitar. Nós estamos preparando uma campanha para ajudar a Nex aqui. Nós queremos que a Nex seja sustentável. Ela tem uma despesa mensal que nós queremos ajudar. Tem muita gente que ajuda, né? Diversas instituições. Vamos ajudar a Nex? Então nós vamos estar encabeçando, vão ter detalhes maiores nesse e-mail que está aqui, saber como que você pode e deve ajudar nesse momento. Tamo junto. Lançamos a nossa marca Crazy Bull. Pulseiras, bonés, camisetas, botas. É isso aí, na descrição do vídeo tem o link da nossa loja. Prestigia a gente, dá uma olhadinha lá. Tamo junto.